a importância da educação infantil, né? E também vão comentando aí embaixo, né, se tiver alguma dúvida, enquanto a gente vai conversando, enquanto a gente vai falando. Eu gosto de falar um pouco antes de entrar de fato o que é educação infantil, de dar uma contextualizada histórica, assim, né? Como é que surgiu, de onde veio, por que veio, né? E tudo mais, assim. Aqui no Brasil, a primeira vez que se falou sobre educação infantil ou algo semelhante foi quando veio a família real portuguesa, né, em 1807, 1808, por aí. Porque naquela época, né, a elite, né, a burguesia não queria ficar com as crianças o tempo todo, então eles levavam eles para um espaço onde tinha outras pessoas que cuidavam, né? Era muito mais um cuidador do que de fato uma educação, né? Mas foi o primeiro contato que se teve no Brasil sobre isso. E aí depois de lá teve várias outras, né? Em 1884 no Rio surgiu a primeira espaço de educação infantil pública, né? Depois em 87 também surgiu, em 1887, uma privada e foi indo, né? E a educação de fato infantil, a base educacional de legislação aqui, ela é muito recente. Até 1950 a legislação falava muito mais a partir dos 7 anos, que é onde se tinha ali, né, questões do ginásio, né, do primário, do científico, né, que a grande maioria dos nossos pais frequentou, e aí depois que se mudou ali para o que é ensino fundamental, né, em médio, né, que antigamente era primeiro grau e segundo grau, né, na nossa época, quem frequentou isso era primeiro e segundo grau, né, depois que eles trocaram para ensino fundamental e médio, mas a primeira grande legislação de educação infantil no Brasil foi lá por 2008, quando teve a LDB, que de fato regulamentava, né, estruturava a educação infantil como sendo obrigatório, né, e tendo um viés. Na verdade, ela não era 100% obrigatória, mas ela já tinha a Constituição em lei para a existência. A educação infantil ela é obrigatoriedade do município, quem controla e quem regulamenta, né, e quem faz toda a parte de fiscalização. A parte de educação infantil é municipal. Depois tem as divisões, né, do ensino do estadual, que cuida geralmente do ensino médio, né, tem escolas estaduais que é fundamental e médio, né, mas educação infantil e fundamental é do município, e depois ensino superior, que é a responsabilidade do governo federal. Né. E aí, ali em 2008, que teve essa primeira legislação, e em 2017 teve uma mudança muito brusca. Né? E essa construção que teve, né, antes de 2017, ela começou mais ou menos por 2011, 12, de ter um olhar. Ela foi feita depois uma pesquisa, né, muito grande, e a gente podia opinar para construir, né, essa nova legislação que é a BNCC, que a gente vai falar a fundo, um pouco mais a fundo sobre ela. Então, para vocês terem uma ideia de que a educação infantil no Brasil, parte pelo menos legal, né, a legislação dela é muito recente. Até então, né, antes dos anos 2000, não tinha nada muito concreto sobre isso, não tinha nada muito fundamentado sobre isso. E se a gente for para pensar em educação como de fato no mundo inteiro, ela surgiu muito mais depois da Revolução Industrial ali, que aí de fato as pessoas, a grande maioria dos homens saíam para trabalhar antes da Revolução Industrial, e quem cuidava das crianças eram as mães, né? E eram as mães às vezes em casa sozinha, não tinha um espaço com todas juntos. E ali na Revolução Industrial teve muita família que tanto o pai quanto a mãe tiveram que sair de casa para trabalhar, né? E foi sim começando a se ter esses espaços, às vezes, um espaço onde as crianças conviviam, às vezes no centro do bairro, do centro ali da própria fábrica, né? Muito das pedagogias surgiram nesse olhar, né? A própria Waldorf surgiu por uma demanda dessa. Então, os primeiros locais, né, nessa época da Revolução Industrial, era mais que nem um brinco, era um depósito de criança, né? Eles largavam as crianças ali, tinha alguém que se voluntariava, eu vou cuidar. E às vezes a pessoa só estava ali de boa vontade, né? Não tinha esse viés e esse olhar sobre a educação infantil. Depois, com o passar do tempo, se deram conta de que, sim, tinha que ter um olhar diferente sobre isso. Não era simplesmente largar as crianças lá, fazer qualquer coisa, né? Tratar as crianças como um mini adulto. Assim, de fato, teria que ter um viés, né? E a gente vê muitos pesquisadores dessa época, né? O Piaget, o Vygotsky, né? Vários outros surgiram dessa época e deram um certo embasamento para essa construção, né? É isso aí.
Primeiro, tu acabou de entregar a tua idade, porque eu não fiz segundo grau, eu fiz ensino médio, tá, Léo? Eu não podia perder essa. Segundo que da nossa geração, tem muita gente que entrou direto no primeiro ano, né? Uma amigona minha estava inclusive me falando que foi muito traumático para ela essa separação, que ela esteve com a mãe até ali o momento de entrar, o que para nós era a primeira série, e foi afastada e obrigada a ficar numa sala de aula sem adaptação, sem nada. E para muitos da nossa geração foi assim, porque a educação infantil ela não era obrigatória, né? A gente era obrigado a entrar na primeira série. E, e aí tá. Só que como tu falou, né, Léo? Antigamente tinha o Cuida-se. Só que o Cuida-se ainda existe. E ainda existe em algumas escolas, denominadas escolas. E aí tu vai entrar e tu vai ver a metodologia e o troço segue sendo um Cuida-se. É um depósito de criança. Num grupo de mães, uma mãe mandou indignada, isso foi ano passado, uma foto da criança amarrada na cadeirinha com um cinto super bem elaborado, um negócio, uma geringonça muito legal, para fazer as atividades. Então eram crianças de 2, 3 anos presas numa cadeira, obrigadas a fazer uma atividade com lápis e papel. Gente, isso não existe, tá? Fujam de lugares assim. Fujam. Isso não existe. E aí, então, o que a gente tem que olhar, né? Qual é a importância? Primeiro, Léo, por que é tão importante? Vamos falar um pouquinho por aí, vamos pegar esse caminho. Por que a educação infantil é tão importante? Aí, para quem vem com a gente lá das outras, né? A gente falou muito no primeiro setênio. E aí a gente junta aqui a importância do primeiro setênio, de a gente olhar para a criança, de toda aquela construção que a gente faz em casa, essa construção na escola precisa ser uma extensão, né? De nada adianta eu estar aqui super preocupada em não ter castigo, recompensa, em respeitar a criança, e a criança vai para uma escola que tem cantinho do pensamento, né? Que ela vai ser posta para fora da sala de acordo com o comportamento dela, né? Enfim. Então, qual é a importância, Léo? Fala aí para nós. A educação infantil, assim, eu tenho uma visão muito clara de que a gente só muda uma nação através da educação, né? E quando eu falo da educação infantil, eu gosto muito de falar dos países nórdicos, né? A Dinamarca, a Finlândia, né? Aquele pessoal lá, né? A Dinamarca é considerada há mais de 40 anos o país mais feliz do mundo, né? A Finlândia é referência mundial em educação. E por que eu falo deles? A Finlândia, por exemplo, há mais ou menos uns 20, 25 anos atrás, eles se deram conta de que eles tinham que mudar algo no país, né, para mudar todo o país, né? E eles começaram a focar muito no desenvolvimento da educação infantil, fazer uma educação infantil de fato de qualidade. E lá o foco é tão grande na educação infantil que, por exemplo, as professoras públicas da educação infantil são muito mais valorizadas do que professoras de ensino superior. Isso em questões salariais, questões de desenvolvimento do próprio emprego. Então as pessoas lá querem muito ser professores de educação infantil porque elas sabem que tem esse valor, né, esse olhar. E por que eles deram tão importância para isso? Porque é justamente a base de toda a construção social. Porque da educação infantil que a gente vai construindo depois o nosso decorrer acadêmico, no nosso decorrer social. Então, tudo é construído ali. E se de fato a gente tem essa real importância, que é o momento onde as crianças estão começando a ter os seus primeiros passos, estão começando a ter seus primeiros alicerces, a gente sim tem que ter esse olhar. Né? E como eu comentei, né, que é a responsabilidade do município aqui, eu lembro que quando eu voltei da Irlanda, em 2013, eu fui pesquisar um pouco sobre escola em Porto Alegre, aí eu liguei para a Secretaria de Educação e para o Conselho de Educação aqui, para saber o censo de escolas por bairro. Né? E eles não sabiam me dizer. E aí eu achei estranho, mas como que a prefeitura não sabe dizer quantas escolas tem por bairro? Aí o que eles me comentaram? Tem muita escola que abre e fecha, a gente nem fica sabendo. Né? Porque as escolas, a gente vai depois fazer um passo a passo aqui do que tem que se olhar em escolas, mas é importante entender que existe uma legislação, né, tanto no Conselho de Educação quanto na Secretaria de Educação, ela é demorada, né, às vezes leva 5, 6 anos para fazer todo esse processo. Então tem muita escola que às vezes abre, pega o alvará
temporário e fica assim o resto da vida, né? E aí não tem o controle, não tem a fiscalização. Geralmente a fiscalização é por setor, a cada ano eles visitam X escola desse espaço, X escola daquele outro, ou quando tem uma denúncia, né? Porque a educação, não só infantil, a educação como um todo no nosso país, ela não é valorizada. Né? E aí, claro, a gente não vai entrar aqui em ênfase de porquê, mas é importante a gente deixar claro isso. Enquanto a gente, como pai, como mãe, como professor, não exigir isso, né, dessa valorização da educação, ela vai continuar assim, né? Mas, sem dúvida, muito mais a educação infantil. Porque ele não é um cuida-se, ele não é um depósito de criança, mas sim, ele tem uma função pedagógica, ele tem uma função cognitiva, tem uma função de desenvolvimento. E é importante ter claro isso. O teu filho não está indo lá para passar o tempo enquanto eu trabalho. Não está indo lá simplesmente, tem que ficar lá porque eu tenho que trabalhar, não tem onde deixar. Então é importante ter esse olhar, né? Do que a gente adulto está esperando como educação infantil, né? Na verdade, eu gosto muito de quando a gente sempre fala sobre esse assunto, eu gosto de dizer que a gente precisa que a escola seja uma extensão da nossa casa, né? Então, assim, a minha filha estudava numa escola Montessori e ela tinha um colega que a mãe não conhecia o método e essa criança chorava demais todos os dias ao entrar na escola. E aí a gente foi conversando e fomos nos tornando próximas. E aí eu fui entender que na escola a criança, ela ia pegar o material que ela ia trabalhar, ela ia se organizar sozinha, ela ia ter todo o seu momento de tudo, gente, a alimentação, se servir uma água, tudo sozinha. Em casa a mãe não permitia que essa criança fizesse nada. Nada. E aí, então, o que acontecia? A criança tinha um desnível gigante entre escola e casa. Ela chorava, ela não reconhecia aquilo como um ambiente onde ela se sentia confortável. Ela era empurrada para um lugar onde ela precisava fazer tudo e em casa ela não fazia nada. Não tem como dar certo, né? Então, assim, a escola, mais do que ser na frente de casa, no caminho do trabalho, ela precisa muito conversar com a forma como a gente entende a educação. Assim, não existe certo e errado, não existe isso é melhor, isso é pior. Existe um engajamento entre a família e a escola, né? Precisa ser a extensão, precisa ter uma conversa sincera entre escola e pais. A criança precisa participar de todo o processo, né? Então vamos apresentar a escola para a criança vai estar junto. Vamos ter um feedback, vamos conversar, a criança vai estar junto. Ele não é um bonequinho que vai ser deixado num lugar e a escola e os pais estão num patamar e a criança em outro. A Mi estava falando aqui, a Mi está aqui com a gente, a minha professora, inclusive foi professora da Juju. E a Mi está dizendo, hoje em dia as escolas optam por uma pedagogia específica, mas se esquecem de adequar, assim, óculos, gente, para a realidade em que vivem. Querem seguir a risca, porém cada localidade tem sua particularidade. Exatamente, a gente conversa muito isso aí, Léo, e o nosso grande sonho era juntar todas as pedagogias, pegar o melhor de cada um e sair com uma coisa nova, né? Porque ficar engessado e preso em algumas coisas, às vezes, né, não funciona. Então, a educação infantil é a base para o desenvolvimento, assim como fundação é a base para a construção. É isso aí, Mia. É exatamente isso que a gente acredita e que a gente sempre fala, né? A Amy está dizendo depois, demora em média uns 10 anos para que o Conselho de Educação efetive por completo uma instituição privada. É isso aí, é um passo a passo que às vezes antes de chegar, né, no final a escola já faliu, já não deu certo, já se perdeu. Porque não é fácil, né? Assim, envolve muito olhar para as famílias, ter um olhar atento para essa criança. Quando é só fins lucrativos, não tem como dar certo, né? E é difícil, né? Eu tô aqui nesse momento, tirei minha filha da escola e vou botar em outra escola e procuro. Não é fácil, gente. Vocês não têm noção da quantidade de escolas que eu visitei. É difícil. Não. E eu vejo muito a questão da educação infantil, muito aqui em Porto Alegre, de que simplesmente as pessoas dizem, vou abrir. Amanhã eu resolvo abrir, alugo uma casa e abro uma escola. Né? E não tem a mínima noção do que é preciso, né? E muitas vezes ela não tem, porque tem pessoas que abrem escola, sim, porque gostam, porque querem, e tem outras que simplesmente porque, não tem mais nada para fazer, eu vou abrir uma escola. E aí tu vê um grande diferencial nisso, né? Porque a educação, ela tem que ser
ainda mais a infantil, a gente tem que gostar daquilo que a gente faz, a gente tem que estar lá, de fato, né, porque a gente quer, porque a gente está querendo mudar, então é importante isso, né, ser professor, não é simplesmente ser professor porque eu paga bem, ou porque, né, até porque no Brasil não paga bem, porque tem um status, não tem mais o status que tinha antes, então é melhor a gente ter essa ideia de que sim, de fato, eu tô ali porque eu amo, tô ali porque eu quero, tô ali porque eu quero construir algo diferente, né? Isso é importante, tá? E essas dicas que a gente vai falar hoje sobre escola não serve só para educação infantil, ela serve para qualquer nível, porque muita grande maioria, né, das pessoas acabam a educação infantil numa instituição que é só educação infantil, depois tem que ir para outro, né, para o ensino fundamental e médio muitas vezes, né? Não tem, é difícil achar um lugar que tenha todos, né? Então, como essa divisão, assim, é importante a gente ter esse olhar para outro lugar, tá? Quando a gente vai num espaço a primeira vez, claro, se tu tem uma referência de alguém que estuda lá, ou tu conhece um funcionário, o dono da escola, às vezes é muito mais fácil a gente já ter uma base, né, do que olhar, né? Mas uma das primeiras coisas que a gente tem que ver... Antes de entrar, vamos tentar ajudar o pessoal a se organizar. Primeiro, gente, pensem assim, ó, vocês sabem, né, quem tá aqui com a gente, quem tá nos acompanhando, já entendeu a importância da base, né? Lembrem, a gente gosta de falar que a educação infantil é mais importante que a graduação. Se a criança tiver uma excelente base, se ela tiver aprendido a pensar mesmo, né? Ela não está aprendendo a ser macaquinho treinado, que eu falo, ser todo mundo igual, todo mundo faz a mesma coisa. Então, a criança da educação infantil, ela vai aprender a pensar. Tenham isso como base. Lembrem da importância do primeiro setênio, que é esse período que a criança vai passar na escola. Então, a gente tem isso em mente, aí a gente vai pensar no que olhar na escola. O que a gente olha na escola, Léo, quando a gente chega? Vai lá. Uma das primeiras coisas que a gente chega lá, né, na escola, claro que a gente tem que ver se aquela escola, de fato, ela está legalizada. Né? Não necessariamente com todos os documentos, né, que nem a gente comentou, é um processo demorado, mas a gente pode ver se a escola está buscando isso. Né? Porque, como eu comentei, né, aqui em Porto Alegre tem muita escola que abre no bairro e tu nem sabe se ela passou na prefeitura, se ela tem alguma formalidade. Mesmo que seja poucas e mesmo que ela esteja em processo, isso já é um sinal de que ela está buscando se qualificar, ela está buscando fazer isso dentro da lei, né? Ela está buscando fazer isso conforme é exigido tanto pelo Conselho quanto pela Secretaria de Educação aqui em Porto Alegre. Então é importante ter esse olhar. A escola está documentada, não está documentada, vê lá a parte dos bombeiros, vigilância sanitária, toda essa questão, né, de mais legal, assim, né? O que ela está fazendo, o que ela tem, né? Isso é importante ter. Isso é uma das primeiras coisas. Geralmente as escolas deixam isso na parede, né? Deixam isso expostas porque as pessoas chegam e já olham. Mas é importante perguntar e saber. Porque se ela está, por exemplo, em processo de cadastramento, né? Às vezes ela começou um passo do processo e faz 2 anos que não mexe nisso. Não, é importante saber se está andando, se não está andando, como é que está, né? Isso é importante. A segunda coisa que eu acho que é muito importante ter claro dentro de uma escola, a forma que ela vê e trata os funcionários como todos, né? Professor, auxiliar, portaria, manutenção, cozinha, né? Saber como é que daqui um pouco é a rotatividade dessa escola. Claro, se a gente tem contato com pessoas que já estudam lá ou com alguém conhecido, a gente consegue saber, né? Porque muitas vezes na entrevista inicial a pessoa que está te apresentando a escola não vai falar sobre isso, né? Mas é importante saber qual é a rotatividade, qual é a frequência que os funcionários ficam, né? Como é que é esse clima ali da equipe, porque, de fato, aquelas pessoas vão estar junto com teus filhos, às vezes 10, 11, 12 horas, né? Tem criança que passa o dia inteiro na escola, tem criança que passa a tarde inteira ou a manhã inteira. Então, como é que aquela pessoa está ali? Aquela pessoa está ali só por estar, porque não tem outro lugar melhor, aquele lugar que oferecer R$ 20 a mais, ela vai sair, né? Qual é a dedicação que daqui a um pouco ela tem, ou até a forma que ela é tratada, daqui a um pouco ela se sente hostilizada pela equipe diretiva, como é que é esse clima, né? Porque a criança sente isso. A forma que está ali dentro, aquela atmosfera que é dentro da escola, ela sente. Assim como a atmosfera que ela sente em casa. A criança ela é uma esponja, ela consegue absorver isso. E lembra que a gente conversou um mês inteiro, né, sobre essa formação, né, da nossa infância? Então é importante também ter isso claro para a escola. A criança vai passar um bom tempo da vida dela dentro lá da escola. E ela vai estar construindo o eu dela lá dentro daquela escola, né?
Então isso é importante olhar, como é que será que é o clima da equipe, como é que será que está a equipe ali. Né? Outra coisa e que é outra muito... coisa, Léo, como é que é quando vamos contratar um professor, o que é visto nesse professor, quais são as qualidades que se busca no profissional e a valorização, inclusive, financeira, né? Que nem tu falou dos R$ 20. Como é que é a hora-aula desse professor? Ele está realmente valorizado? Porque senão é muito fácil de perder professor, né? Nós temos excelentes professores de educação infantil em Porto Alegre, mas não são muitos, infelizmente, né? Conversando com as escolas, a gente começa a ver que não é fácil. Então, se eu tenho um bom professor, eu chego numa escola, eu sei que tem um bom professor, que garantia eu tenho de que esse professor vai continuar lá? A escola precisa valorizar essa pessoa e precisa valorizar muito, né? São as pessoas, gente, eu gosto de dizer, das mais importantes, depois dos pais, na formação das nossas crianças. Então, nas mãos de quem, ou no colo de que pessoas a gente está deixando as nossas crianças? Gente, isso é importantíssimo, tá? Aí começa aquelas rotatividades, a criança está numa turma, o professor sai, chega outro, chega outro, chega outro. Isso é muito, muito, muito comum. Especialmente em escolas pequenas, né? O professor, ele começa a carreira ali, daqui a pouco tá em outra, e daqui a pouco tá em outra. E ele tem toda a razão de fazer isso, né? Porque é um profissional que não tá sendo valorizado como merece, como deveria. Então, qual é o tipo de formação que esse professor recebe? Ele entra na escola e lá ele fica e vire-se, ou recebe um treinamento, né? Recebe um incentivo para que estude, para que se aprimore, para que cresça, o que também é muito importante. Para que cresça dentro da metodologia da escola, como isso é feito. Tudo isso a gente pode perguntar, inclusive, como eu, que defendo um método com unhas e dentes, o Léo também gosta de gostamos de coisas diferentes, mas um professor, quando vai seguir um método específico, ele precisa estar capacitado, né? Então... Sim. E dentro disso, assim, é importante da formação, por exemplo, os professores, a partir de 4 anos, né, eles são obrigados a ter formação em pedagogia. Abaixo de 4 anos, grande maioria não, mas tem várias escolas que sim. As escolas podem, elas, exigir que todos os profissionais, né, os professores de turma, os titulares de turma, tenham formação em pedagogia. Né? Porque, por exemplo, tem escolas que têm berçário, que cuida das crianças abaixo de 1 ano. Né? Isso, ao meu ver, não seria necessário a criança abaixo de 1 ano, porque eu acredito que até 1 ano ela tem que estar em casa. Né? Na verdade, por mim, até 3 anos ela teria que estar em casa, mas isso a gente sabe que não é a realidade do Brasil, né? Mas sim, a criança, antes de 1 ano, ela não tem que estar numa escola. Tem que estar no ambiente familiar para depois sim conseguir ir para um ambiente escolar. E, claro, as professoras que cuidam das crianças abaixo de 1 ano, muitas vezes ela tem um magistério e um curso de cuidador, né? Porque, de fato, é diferente essa área. É muito mais um cuidado, né? Alimentar, trocar, né? É muito diferente do que vem depois, né? Do ensino a partir dos 2 anos, 3 anos, tá? Mas isso é importante saber. Se todas as professoras da escola têm, as professoras titulares, elas têm pedagogia, elas já... Então, mesmo daqui a um pouco, uma que não tem, ela está fazendo pedagogia, não está? Como é que é essa formação? Tá? Por lei, é obrigado a ter a formação continuada. Então, isso é exigência por lei. Tem muita escola que, às vezes, faz uma formação por mês, só para dizer que faz, né? Tem uma que faz a cada 2 meses, só para cumprir, e aí coloca, às vezes, parte muito mais administrativa do que formação de fato, porque a educação ela é algo que muda constantemente. Eu comecei a trabalhar com educação em 2008 e o que estudei lá atrás, né, e o que é hoje em dia é muito diferente. Então não tem como a gente, às vezes, fazer uma faculdade, seja de pedagogia, ou seja de uma outra área, e se formar e nunca mais estudar, não tem como. Então a educação continuada dentro das escolas tem muito esse viés. Ela é justamente isso, educação continuada. A gente vai construindo ali. Claro que, por exemplo, se a gente fala de uma escola que segue uma metodologia, muitas vezes ela tem esse viés. Mas é importante a gente continuar estudando sobre desenvolvimento infantil, sobre formas de olhar a criança, sobre a forma pedagógica, né? Sobre até aspectos da escola. Então é importante isso. Isso tem que ter. Né? Muitas escolas, as que fazem a forma correta, elas fazem uma vez por semana. Né? Mas grande maioria aqui em Porto Alegre não faz uma vez por semana. Então elas fazem só para dizer que fazem.
Mas é importante isso, porque não é só balela. Ah, estou fazendo porque tem que fazer. Não, tem que fazer porque é importante para as pessoas que estão ali, né, para os profissionais que estão ali, né, com a forma que está sendo passada isso. Então, essa educação continuada é justamente para isso, que para a gente continue cada vez mais aprimorando, né, esse olhar sobre a infância, tá? E aí a gente está falando de proposta. Isso é bacana de saber também, né? Quando, por exemplo, quando eu era criança, minha mãe não fazia nem ideia do que era. Me botou na escola do condomínio ali e deu, né? Então é importante a gente saber qual é o viés da nossa escola. Justamente que nem a gente comentou, a escola é uma extensão do lar. Se na minha casa eu sigo certas coisas, eu prefiro que na escola também se siga isso. Porque se daqui a um pouco eu coloco numa escola que tem um pensamento totalmente diferente do meu, isso é tranquilo, mas a gente vai ter daqui a um pouco conflitos, a criança não vai se sentir bem, tem coisas que vai acontecer lá dentro que eu não concordo, tem coisas que a escola vai me exigir que eu não concordo, né? Porque a escola não é simplesmente eu largar meu filho lá às 7 da manhã, buscar às 7 da noite e deu, né? Eu vejo a escola muito mais como uma extensão comunitária. Eu tenho que fazer parte daquilo. Se meu filho está lá, eu vou me envolver. Eu vou querer saber. Eu vou querer estar lá participando. Então isso é importante. Se eu tenho um viés que é parecido com o meu, é muito mais fácil de eu me envolver. É muito mais fácil de eu me dedicar sobre tudo isso, né? Então, toda essa construção que a gente está fazendo até agora, sim, mas é uma parte que eu acho muito importante ressaltar sobre a BNCC, né, Base Nacional Curricular Comum, tá? Ela teve a aprovação dela em 2017, e aí tinha 3 anos para todas as escolas colocarem em prática tudo que ela exige, tá? É importante saber que se a escola já fez isso. Claro, se é uma escola nova, né, tem, sei lá, menos de 3 anos, né, a princípio ela já começou assim. Mas se é uma escola muito mais antiga, né, ela teve que mudar. Então, e a BNCC, ela foi um movimento fantástico, né, na nossa legislação, porque ela ficou uns quase 5 anos em pesquisa, tá, e todo mundo poderia lá comentar, seja os professores, seja os pais, e isso foi uma construção meio coletiva, era aberto na internet, as pessoas iam lá, conversavam, e aí sim foi construindo, tá? Então é muito legal de ler, quem tiver interesse, né, tem na internet, a gente vai falar em seguida aqui um pouquinho de cada um, né, a gente vai falar uns pontinhos aqui, e é bacana de saber se a escola já fez isso, já está seguindo, né, como é que está a implementação. Já era para ter implementado, mas a gente sabe que no Brasil as coisas eram para ser em 3 anos, vira 10, né? Mas é importante saber se a escola está fazendo isso, tá? E a gente comentou um pouco aqui de viés, né, mas também é importante olhar a estrutura da escola. Como é que é a sala de aula, qual é o material que tem em sala de aula, né, se é um material de qualidade, não é, a limpeza da sala, né, se a sala é arejada, não é, tudo isso, acessibilidade. Daqui um pouco, por exemplo, eu não concordo com TV em sala de aula. Se tem TV, não tem, né, na verdade, educação infantil não tem que ter TV nenhuma em sala de aula, né, não precisa de TV. Né. Então isso é importante entender como é que é essa estrutura, o que eles têm, né? Se a sala, tu entra na sala, tem 56 mil brinquedos saindo pela janela, né? Se tem mais mesa do que espaço para brincar, né? Isso é importante olhar, né? Como é que é a sala, como é que é o espaço, porque muito disso a gente também entende qual é a mentalidade, né, por trás da instituição. Se eu entro numa sala de aula que tem TV, 56 mil brinquedos, um monte de cadeira, eu já sei qual é o pensamento daquela escola. E como eu disse, não tem um certo ou um errado, cara. Cada um vai se adequar, né? Isso é importante a gente saber. Se eu estou buscando um espaço que não é assim, a escola nem entro mais. Às vezes, quando entro, olho e vou embora. Não precisa nem ficar lá conversando. Então, isso é importante, tá? Como é que a escola lida quando existem conflitos? Essa é uma parte que, para mim, ela é muito importante. Ainda mais para quem trabalha e atua tanto com disciplina positiva quanto o CNV, por exemplo. Como é que a escola lida com isso? Como é que as professoras lidam com isso? Como é que é estimulado isso? Será que a escola é punitiva? Será que a escola não é? Se tu entra numa sala de aula e tem aquele quadrinho de recompensa, dedinho para cima, dedinho para baixo, estrela disso, estrela daquilo, cara, isso já é um viés de que a escola provavelmente deve ter um olhar muito mais punitivo. Não que as professoras vão botar as crianças ajoelhar no milho, que nem era com meu pai e com a minha mãe, não é isso, né? Não é esse tipo de punição, mas existem outros tipos de punições que são disfarçadas. Né?
Então, Ou como o é que eles lidam? quadro do desfraude, Léo. O quadro do desfraude parece que agora está diminuindo, mas era algo muito comum a gente chegar numa escola e aí, ou na sala de aula, às vezes eles colocavam até no corredor, né? O fulaninho lá já tem o fotinho da cueca ou enfim da calcinha, buscando aquele desfraude coletivo. A gente ali já vai ter certeza que não tem respeito pela individualidade. Então, chegou numa escola que tem quadro de desfraude, agradece e vai embora, gente, porque não tem condições. Por favor, tá? Esse eu vou ser chata. Não façam isso com os filhos de vocês. Léo, E uma é coisa que eu importante. vou te interromper aí, que nem tinha comentado contigo. Sabe uma coisa que eu acho importante, gente, com o meu olhar de fisioterapeuta para uma escola, é o como essa escola trabalha inclusão. Como é que essa escola vai receber uma criança com qualquer necessidade especial? Vai receber? Vai se adequar às necessidades da criança? Né? Então, assim, se vai ter necessidade de uma criança entrar com um andador, com uma cadeira de rodas, a escola vai topar mudar alguma coisa. Tem coisas que são básicas, mas tem coisas que aquela criança vai necessitar. É uma criança de baixa visão que vai precisar do plano inclinado. A escola vai topar fazer isso, apesar de ser obrigada. Eles são obrigados a fazerem. Tem escolas que vão se negar. Mas, enfim, como a escola enxerga a inclusão? Né? Eu acho de extrema importância. As crianças aprendem a lidar com a diferença através da inclusão. Mas isso é meio pessoal, mas para alguém pode fazer sentido. Segue aí, Léo. E aí, assim, todo esse checklist que a gente falou aqui, tá? Quem quiser, eu vou botar amanhã no Telegram, lá no nosso Telegram, né? Para vocês terem esse checklist aí do que olhar, do que pensar, porque a gente vai falando aqui, eu sei que é muita coisa, né? E às vezes passa batido, assim, né? E eu acho importante todos eles, né? Não tem nenhum nem mais. Ah, se eu pudesse olhar um só. Não, olha todos. Isso, porque, cara, a gente tá colocando nossos filhos lá. A gente quer, no mínimo, um lugar que tenha um respeito, né? Que tenha toda essa construção. Nunca vai ter um lugar ideal. Não. Isso eu comento muito com a G. Cara, não existe. Mesmo se eu criasse uma escola, não ia ser ideal. Porque não é eu que estou lá em sala de aula, não é eu. Não... Então isso é importante. Eu não consigo fazer tudo, eu não sou onipresente, né? Depende de pessoas. Não tem como. Claro, existe um lugar que é o mais ideal possível. Sim, sem sombra de dúvida. E isso é importante. Porque a partir do momento que tu larga o teu filho na escola e vai trabalhar, tu tem que estar tranquilo. Porque não adianta tu largar ele na escola e passar o dia inteiro pensando, como será que fulano tá? Será que aconteceu? Não sei o quê. Aí tu não consegue estar tranquilo. Ou então isso é importante. Tem câmera. Quando tem câmera na escola, que os pais passam o dia inteiro olhando. Eu sou totalmente contra câmera, gente. Se tu deixou teu filho lá, tu precisa confiar. Tá? Então, assim, eu acho que a gente vai estar passando checklist com vocês das coisas que a gente acredita ser de extrema importância. Nenhuma escola vai ter todos esses pontos, né? Então, assim, vocês vão nos ouvindo, vão ler o checklist, definam prioridades. O que eu não abro mão de jeito nenhum que a escola tenha. E aí vocês vão ter esse checklist, vão escolher as prioridades de vocês e vai visitar a escola, né?